Olá, comunidade do terror. Se você é novo por aqui, prepare-se. Você acaba de entrar no lugar onde seus piores pesadelos ganham forma. Para quem já conhece, bem-vindo de volta. O que você vai ouvir agora é uma história de horror que marcou para sempre a vida de um homem. Uma história inspirada na rotina de um policial rodoviário federal de São Paulo. Meu nome é Ricardo Henrique Almeida Santos. Tenho 38 anos. Sou policial rodoviário federal lotado no posto de Sorocaba, interior de São Paulo. São 19 anos de estrada. 19 anos vendo o que acontece nas rodovias brasileiras quando o sol se põe e a civilização vira apenas uma linha pontilhada de postes de luz. Já vi acidente com família inteira carbonizada dentro de Gol vermelho. Já vi caminhoneiro que dormiu no volante e acordou sem as pernas. Já troquei tiro com um assaltante de carga 3 vezes. Levei um de raspão no ombro esquerdo em 2019. Já puxei corpo de criança de ferragem amassada. Já segurei mão de motorista agonizando enquanto o SAMU demorava 40 minutos para chegar. Achava que depois de quase 2 décadas fazendo esse trabalho, nada mais nesse mundo poderia me abalar de verdade. Eu estava completa e absolutamente errado. Era uma quinta-feira de junho de 2024. Inverno começando a apertar no interior paulista. Aquele frio seco que corta a pele quando você desce do carro. Eu estava terminando meu turno da noite. Já passava das 2 da manhã, dirigindo minha viatura Hilux branca de volta para a base em Sorocaba. Vinha pela rodovia Castelo Branco, no trecho entre Itu e Sorocaba, altura do quilômetro 92. Trecho que eu conheço de cor. Cada curva, cada lombada, cada ponto de neblina. Naquela noite especificamente, a pista estava vazia como eu nunca tinha visto. Nem caminhão. Só eu, o asfalto molhado de sereno e a escuridão absoluta dos 2 lados da rodovia. Mata Atlântica fechada, densa, aquele tipo de floresta que parece engolir a luz. De repente, o rádio da viatura estoura com estática, e a voz desesperada do Cabo Fernandes, do posto de Araçariguama. Todas as unidades, código vermelho no quilômetro 88 da Castelo Branco sentido interior. Preciso reforço imediato. Repito, código vermelho. A voz dele estava quebrada, ofegante. Não era protocolo. O Fernandes tem 52 anos. É um dos policiais mais experientes da regional. Vi esse homem manter a voz firme enquanto negociava com um sequestrador armado com faca no pescoço de refém. Mas naquele momento, ele estava apavorado. Virei a Hilux sem pensar. Acendi giroflex e sirene. Pisei fundo de volta para o sentido São Paulo. Tentei responder no rádio. Fernandes, aqui é o Santos da Sorocaba. Tô a 4 quilômetros da sua posição. Qual a ocorrência? Só voltou estática. Tentei de novo. Nada. Então ouvi. Por baixo do chiado, um som que não deveria estar saindo do rádio de uma viatura. Rosnado. Grave. Contínuo. Molhado. Como se alguém tivesse colocado um microfone dentro da garganta de um leão com a corda vocal dilacerada. E gritos. Gritos humanos sendo cortados no meio. Cheguei no quilômetro 88 em menos de 3 minutos. A cena que encontrei vai ficar marcada na minha retina até o último dia da minha vida. No acostamento estava uma Fiat Toro preta, placa de Jundiaí, modelo 2023. Mas o teto não estava mais lá. Tinha sido arrancado para trás, dobrado como se fosse papel alumínio, como quando você abre uma lata de sardinha e puxa a tampa de metal. A porta do motorista estava a 10 metros de distância, simplesmente arrancada das dobradiças, ainda com pedaços do painel de controle pendurados nos fios. A porta traseira do lado direito estava cravada no guardrail da rodovia, atravessada, como se algo tivesse jogado ela com força suficiente para empenar o ferro da proteção. Desci da viatura com a mão na Taurus .40 no coldre. Liguei a lanterna tática de 1200 lumens.
O feixe de luz cortou a escuridão e iluminou o interior da Toro. Sangue. Sangue em quantidade que eu nunca tinha visto num acidente de trânsito. Nos bancos, no teto que sobrou, escorrendo pelos vidros quebrados, formando poças no asfalto que refletiam a luz vermelha do giroflex. Mas não tinha corpo. Não tinha vítima. Só sangue e pedaços. Pedaços pequenos de tecido humano grudados no volante. Um pedaço de couro cabeludo com fios castanhos longos preso no retrovisor interno. Dedos. 3 dedos decepados em cima do banco do passageiro, ainda com as unhas pintadas de vermelho. Foi quando o cheiro me atingiu. Não era só cheiro de sangue, aquele cheiro metálico e adocicado que todo policial conhece. Tinha algo mais. Cheiro de animal molhado, de pelo encharcado, mas concentrado, violento, como se 50 cachorros molhados tivessem sido espremidos dentro daquele carro. E por baixo disso, um cheiro de podridão, de carne em decomposição, de morte velha misturada com morte fresca. Caminhei ao redor da Toro com a arma em punho. Foi quando vi as pegadas. Começavam no lado do passageiro e seguiam em direção à mata. Não eram pegadas humanas. Eram pegadas de canino, formato de pata de lobo ou cachorro grande, mas com um detalhe que fez meu estômago embrulhar. Cada pegada tinha mais de 40 centímetros de comprimento, e a distância entre uma pegada e outra era de quase 2 metros. A criatura que deixou aquelas marcas no asfalto manchado de sangue não estava andando de 4. Estava andando em 2 patas, dando passadas enormes, carregando algo pesado. Segui as pegadas por 5, talvez 6 metros em direção ao limite da mata. Elas desapareciam na terra fofa sob as árvores. Foi quando ouvi o galho quebrar à minha esquerda, dentro da escuridão entre os troncos. Apontei a lanterna. O feixe de luz varreu a vegetação densa. E então eu vi os olhos. 2 círculos amarelos brilhando, refletindo a luz da lanterna, a mais de 2,5 metros do chão. Não eram olhos de veado. Não era o brilho de gambá ou capivara. Eram olhos grandes, tamanho de bolas de tênis, e estavam me encarando com uma intensidade que fez cada músculo do meu corpo travar. Fiquei paralisado com a lanterna apontada, incapaz de me mover, incapaz de respirar direito. Os olhos não piscavam, apenas me observavam, me estudavam. Então a criatura deu um passo para frente, saindo parcialmente da sombra das árvores, e meu cérebro simplesmente se recusou a processar o que meus olhos estavam vendo. A coisa tinha mais de 2,60 metros de altura, talvez 2,80. Era difícil calcular com precisão. O corpo era coberto por pelos escuros, marrom muito escuro, quase preto, mas em alguns pontos do peito e dos ombros dava para ver pele exposta, uma pele acinzentada e grossa. As pernas eram digitígradas, dobradas para trás como pernas de lobo, mas grossas, musculosas, terminando em patas enormes com garras que eu conseguia ver mesmo de longe. Garras negras de uns 20 centímetros cada uma. Os braços eram desproporcionalmente longos, chegando quase até os joelhos, e terminavam em mãos que não eram nem humanas, nem completamente animais. Dedos alongados com as mesmas garras negras e curvas. O torso era largo, peito profundo subindo e descendo com a respiração pesada que eu conseguia ouvir dali, um som gutural e ritmado. Mas foi a cabeça que me fez dar um passo para trás instintivamente.
focinho alongado, orelhas pontudas e móveis no topo do crânio, presas que saíam da boca entreaberta, presas do tamanho de dedos humanos, manchadas de vermelho fresco. A criatura inclinou a cabeça para o lado, como um cachorro faz quando ouve um som estranho. Mas o gesto não tinha nada de canino na sua essência. Tinha inteligência, tinha cálculo. Estava me analisando, decidindo se eu era presa ou ameaça, avaliando minhas próximas ações antes mesmo que eu as tomasse. Minha mão fechou no cabo da Taurus. Puxei a arma do coldre num movimento automático, fruto de anos de treinamento. Assumi posição de tiro, pés afastados, cotovelos levemente flexionados, mira alinhada. A criatura não se moveu, apenas continuou me olhando com aqueles olhos amarelos brilhantes, e eu juro que vi algo naqueles olhos que se parecia com diversão, como se ela estivesse esperando para ver o que eu ia fazer, como se já soubesse que não ia funcionar. Atirei 7 vezes. 7 disparos de 40 Smith Wesson em sequência rápida, todos acertando o centro de massa, o peito largo da criatura, entre 5 e 10 metros de distância. Eu sou atirador nível Expert, classificação mais alta da PRF. Acerto 10 em 10 numa silhueta a 25 metros. Eu acertei todos os tiros. Vi os impactos. Vi o corpo chacoalhar levemente com cada bala entrando. Mas a criatura não caiu, não recuou, não gritou de dor. Apenas olhou para baixo para o próprio peito, onde 7 buracos escuros sangravam algo que parecia sangue, mas era mais grosso, mais escuro. Depois olhou de volta para mim e sorriu. Não era expressão que boca de lobo deveria conseguir fazer. Mas ela puxou os lábios negros para trás, expondo 2 fileiras completas de dentes afiados e amarelados, e emitiu um som que estava entre rosnado e risada rouca. Depois, abriu a boca completamente e soltou um urro. O som que saiu daquela garganta não era desse mundo. Era grave, tão grave que sentia a vibração no peito, nos ossos, nos dentes. Era alto, ensurdecedor, carregado de algo primitivo que ativou cada instinto de sobrevivência que meu DNA carregava de antepassados que fugiram de predadores nas savanas africanas há 200 mil anos. O vidro da janela traseira da minha Hilux explodiu. Simplesmente estourou em 1000 pedaços com a pressão sonora. O retrovisor lateral direito rachou. A lataria da viatura vibrou, produzindo som metálico agudo. Voltei para a realidade. Virei e corri para a viatura. Ouvi atrás de mim o som de garras se cravando no asfalto, o som de passadas pesadas se aproximando numa velocidade que não deveria ser possível para algo daquele tamanho. Pulei para dentro da Hilux, tranquei as portas num reflexo idiota, porque porta de carro não ia segurar aquilo. Girei a chave, o motor ligou, joguei em primeira, pisei no acelerador. Olhei no retrovisor externo. A criatura estava correndo atrás da viatura a menos de 5 metros de distância, correndo em 2 patas, com uma velocidade absurda, cada passada comendo metros de asfalto. Cheguei a 60, 70 km por hora e ela continuava atrás. Então, ela fez algo que me fez soltar um grito involuntário. Pulou. Saltou no ar a pelo menos 3 metros de altura e caiu no teto da Hilux. Ouvi o impacto, senti o carro inteiro chacoalhar, senti o peso esmagando a lataria do teto que gemeu e começou a ceder. Presas atravessaram o teto pelo lado do passageiro, rasgando o metal como se fosse papelão. 2 buracos de onde pingava baba espessa e fedorenta. Uma garra atravessou por cima do meu ombro esquerdo, rasgando o encosto do banco, passando a centímetros do meu pescoço. Fiz a única coisa que passou pela minha cabeça. Desviei bruscamente para a esquerda, invadindo a pista contrária, depois bruscamente para a direita, de volta para o acostamento. A criatura perdeu o equilíbrio,
Escorregou pelo teto, caiu pela lateral. Acelerei mais. Cheguei a 110, 120 na Castelo Branco. Olhei no retrovisor esperando vê-la cada vez menor na distância. Ela estava de pé no meio da rodovia, completamente ilesa, me observando se afastar. E mesmo de longe, mesmo no escuro, eu senti aqueles olhos amarelos cravados em mim. Senti algo sendo gravado na minha alma, um reconhecimento, uma marcação. Ela tinha decorado meu cheiro, tinha memorizado meu rosto. Eu não era mais um policial anônimo. Eu era uma presa específica. Cheguei na base de Sorocaba tremendo tanto que mal consegui segurar o volante direito. Estacionei a Hilux no pátio, desci em câmera lenta. Outros policiais correram para perto quando viram o estado da viatura. Vidro traseiro estourado, retrovisor rachado, teto amassado com buracos de presas e garras, arranhões profundos em toda a lataria do lado direito. O capitão Moreira, chefe da base, homem de 55 anos, barriga de chope e bigode grisalho, veio até mim com expressão entre preocupação e raiva. Santos, que porra aconteceu com a viatura? Você bateu? Capotou? Cadê o Fernandes que pediu reforço? Tentei explicar. Juro que tentei. Falei da Toro destruída, do sangue, das pegadas, da criatura na mata, dos tiros que não funcionaram, do urro que quebrou o vidro. Falei rápido, atropelando palavras, gesticulando feito doido. O capitão Moreira me olhou por longos 5 segundos. Depois, olhou para os outros policiais ao redor. Depois, de volta para mim. Santos, você está sob efeito de alguma coisa? Bebeu? Cheirou? Não, senhor, eu... Então você bateu a cabeça. Tá em choque. Vou chamar a ambulância. Você vai para o hospital fazer exame. Capitão, eu sei o que vi. Tinha uma criatura na mata. Ela atacou um carro e... Santos. A voz dele ficou grave, ríspida. Não tinha criatura nenhuma. Tinha uma onça preta, no máximo. Você deu de cara com uma onça grande. Entrou em pânico. Entendo, acontece. Mas para de falar merda de lobisomem que você tá parecendo maluco. Mandaram uma equipe pro quilômetro 88. Encontraram a Toro destruída, o sangue, os pedaços. Mas não encontraram o corpo completo. Não encontraram pegadas porque choveu 15 minutos depois que eu saí de lá e o asfalto ficou limpo. Não encontraram absolutamente nada que provasse o que eu tinha visto. No relatório oficial constou: acidente com vítimas fatais, provavelmente arrastadas por animal silvestre de grande porte, possivelmente onça parda. Me mandaram para casa com ordem de fazer acompanhamento psicológico. Dirigi até meu apartamento em Sorocaba, no bairro Jardim Vera Cruz, completamente anestesiado. Não conseguia processar o que tinha acontecido. Eram quase 5 da manhã quando estacionei na garagem. Subi para o apartamento do 3º andar. Minha namorada, Camila Rodrigues, 32 anos, professora de ensino fundamental, estava acordada na sala, preocupada. Ela era linda, cabelo castanho até os ombros, olhos cor de mel, 1,65 m de pura doçura. Estávamos juntos fazia 3 anos. Eu amava aquela mulher mais que qualquer coisa. Amor, você tá bem? Por que não atendeu meus telefonemas? Eu liguei 6 vezes. Abracei ela sem falar nada. Apertei forte. Enterrei o rosto no cabelo dela que cheirava a shampoo de coco. Fiquei ali parado, só segurando ela, sentindo o coração dela bater contra o meu peito. Não contei nada. Não ia colocar aquele horror dentro da cabeça dela. Falei que foi só um acidente feio, que fiquei abalado. Ela me levou para o chuveiro, me ajudou a tirar a farda suja de barro e sangue. Me colocou na cama. Dormi 14 horas seguidas e sonhei com olhos amarelos me observando na escuridão.
As semanas seguintes foram relativamente normais. Voltei para o trabalho depois de 5 dias de licença médica. Fiz as sessões com a psicóloga da PRF, a doutora Helena, que diagnosticou estresse pós-traumático agudo e me receitou Rivotril. Continuei fazendo rondas noturnas, mas evitava o quilômetro 88 da Castelo Branco. Sempre que passava perto, sentia um aperto no peito, uma sensação de ser observado. Olhava para o mato, esperando ver aqueles olhos amarelos. Nunca via nada. Comecei a achar que tinha realmente surtado, que meu cérebro tinha inventado aquela criatura para processar o trauma de ver a Toro destruída. Estava quase acreditando nisso. Quase. Até que 3 semanas depois do incidente, num sábado de manhã, o gato do meu vizinho apareceu morto no quintal do prédio. Não atropelado, não envenenado, rasgado. Literalmente rasgado em 3 pedaços grandes, espalhados pela grama perto do lixo. A cabeça estava a 2 metros do corpo. As tripas formavam um rastro de 5 metros. E no poste de luz ao lado, a 3 metros de altura, tinha um arranhão profundo na madeira. 4 sulcos paralelos cavados no poste. Lascas de madeira no chão. Ninguém ligou os pontos. Acharam que foi cachorro de rua. Mas eu vi aquele arranhão e senti o sangue gelar. Subi correndo para o apartamento. Tranquei todas as janelas. Fechei as cortinas. Camila perguntou o que estava acontecendo. Inventei que tinha visto um cara suspeito rondando o prédio. 5 dias depois, numa quinta-feira de noite, ouvi o barulho. Eu e Camila estávamos assistindo série na sala. Devia ser umas 11h30 da noite. Ouvi algo pesado sendo arrastado no corredor externo do prédio, do lado de fora da porta do apartamento. Um arranhão longo e agudo, de metal contra metal. Camila não ouviu, estava com fone de ouvido. Levantei devagar, peguei a Taurus que eu tinha começado a deixar em cima da estante. Cheguei perto da porta de aço do apartamento. Os arranhões continuaram. 4 linhas paralelas sendo arrastadas pela porta, de cima até embaixo, devagar, metódico. Coloquei o olho no olho mágico da porta. O corredor estava vazio. Iluminação fluorescente piscando. Nada. Mas o cheiro entrou por baixo da porta. Aquele cheiro de animal molhado, de pelo encharcado, de podridão. Tão forte que Camila tirou o fone e perguntou se o esgoto tinha estourado. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado na poltrona da sala com a arma no colo, vigiando a porta. De madrugada, umas 4 horas, ouvi de novo. Passos pesados no telhado do prédio. Algo grande andando lá em cima, diretamente acima do nosso apartamento. As telhas gemiam. Poeira caiu do teto. Camila acordou assustada. Falei que era gato. Ela voltou a dormir. Eu continuei acordado. No dia seguinte, fui à porta do apartamento quando ela saiu para o trabalho. A porta de aço tinha 4 arranhões fundos, atravessando a tinta, expondo o metal por baixo. Arranhões espaçados exatamente como dedos com garras. Tirei foto. Fui no síndico. Ele falou que ia verificar as câmeras. As câmeras do corredor tinham queimado na noite anterior. Todas. Curto. Circuito simultâneo. Impossível, mas foi o que aconteceu. Entrei em pânico. Pânico real, profundo. Aquele tipo de medo que faz você repensar cada decisão. Sentei com Camila naquela noite e menti. Disse que ela precisava ir visitar a mãe dela em Campinas por umas semanas. Inventei que o prédio ia dedetizar, que ia ter cheiro forte, que era perigoso.
Ela achou estranho, mas concordou. Ajudei ela a fazer a mala. Coloquei ela no carro dela, um Onix vermelho, na manhã de sábado. Beijei ela na testa. Disse que amava ela. Ela riu e falou que eu estava sendo dramático, que era só 2 semanas. Eu não disse que não sabia se ia vê-la de novo. Ela saiu dirigindo e eu fiquei parado na calçada vendo o Onix vermelho desaparecer na esquina. Senti um peso no peito, um pressentimento ruim. Mas Campinas era longe. A mãe dela morava num condomínio fechado com segurança. Ela estaria segura lá. Eu ia resolver aquela situação sozinho. Voltei para o apartamento. Transformei o lugar numa fortaleza. Preguei tábuas nas janelas por dentro. Reforcei a porta com tranca extra. Espalhei sal grosso no perímetro porque tinha lido em algum lugar que criaturas sobrenaturais não atravessavam sal. Eu sei que parece ridículo, mas eu estava desesperado. Montei um arsenal na mesa da sala. A Taurus .40, uma espingarda calibre 12 que peguei emprestada com um amigo caçador. Uma carabina .308, que era do meu pai. 2 facas de caça, um galão de 5 litros de querosene, caixa de fósforos. Se aquela coisa viesse, eu ia estar pronto. Passei 3 noites sem dormir direito. Cochilos de 20 minutos no sofá, sempre acordando com qualquer barulho. Mas nada acontecia. O prédio permanecia silencioso. Comecei a achar que talvez ela tinha ido embora, que tinha perdido o interesse, que eu tinha conseguido afastá-la. Na 4ª noite, uma terça-feira, o telefone fixo do apartamento tocou. 3 da manhã. Atendi com o coração disparado. Alô? Silêncio do outro lado, mas não silêncio completo. Dava para ouvir respiração. Respiração pesada, molhada. Quem é? A respiração ficou mais forte, e então ouvi a voz. Não era voz humana, era uma imitação de voz humana, rouca, distorcida, como se cordas vocais de animal estivessem tentando formar palavras. Ricardo. Desliguei o telefone na hora, arranquei o fio da tomada, fiquei suando frio. Como aquela coisa sabia meu nome? Como tinha meu número? O celular tocou. Olhei para a tela. Número desconhecido. Deixei tocar até cair na caixa postal. 2 segundos depois, tocou de novo. Mesmo número. Atendi tremendo. Alô? Ricardo, Henrique, Almeida, Santos. A voz pronunciou meu nome completo devagar, saboreando cada sílaba. Policial, rodoviário, federal. Que você quer? Risada rouca. Você atirou em mim. Você matou pessoas. Vou matar mais. A ligação caiu. Fiquei parado no meio da sala, suando, tremendo, a Taurus na mão direita e o celular na esquerda. Como aquela coisa tinha conseguido usar um telefone? Como sabia meu nome completo? Criaturas não fazem isso. Animais não ligam. Eu não estava lidando com um animal. Estava lidando com algo inteligente. Algo que me escolheu. Algo que estava brincando comigo. O celular tocou de novo. Atendi. Camila? Bonita? Professora? Cabelo? Castanho? Meu mundo desabou. Não, não encosta nela. Se você encostar um dedo nela, eu... Já encostei. A ligação caiu. Liguei para o celular da Camila. Caixa postal. Liguei de novo. Caixa postal. Liguei 10 vezes seguidas. Nada. Liguei para o telefone da mãe dela. Atendeu depois de 6 toques. A voz
sonolenta e confusa. Alô? Ricardo? Que horas são? Dona Marta, a Camila tá aí? Passa ela agora. Camila? Ricardo, a Camila não tá aqui. Ela não veio visitar. Senti como se tivessem arrancado meu coração do peito. Como assim não tá aí? Ela saiu de Sorocaba sábado de manhã. Ela ligou sábado, dizendo que você tinha pedido para ela ir para Campinas, mas eu disse que não podia receber ela porque eu e seu Arnaldo estamos em Mogi viajando. Ela disse que não tinha problema, que ia ficar num hotel, mas pensei que vocês tinham desistido do plano porque ela não apareceu. Ela não falou em qual hotel? Não, e quando liguei de volta, deu caixa postal. Achei que vocês tinham resolvido ficar em Sorocaba mesmo. Desliguei e disquei 1900, com as mãos tremendo tanto que errei os números 2 vezes. Abri boletim de ocorrência por desaparecimento. Dei todas as informações da Camila, a placa do Onix vermelho, as roupas que ela estava usando. A atendente disse que tinham que passar 48 horas para considerar oficialmente desaparecida. Gritei que ela estava em perigo, que precisavam procurar agora. A moça tentou me acalmar. Disse que ia passar a informação para patrulhas na região. Não esperei. Desci correndo as escadas. Entrei na minha Hilux, já tinham consertado os danos, e saí em disparada para Campinas. Eram quase 4 da manhã. A Castelo Branco estava praticamente vazia. Liguei para todos os hospitais de Sorocaba, Itu, Jundiaí, Campinas. Nada. Liguei para todos os hotéis de beira de estrada entre Sorocaba e Campinas. Nenhum tinha Camila Rodrigues registrada. Quando o sol nasceu, eu estava no acostamento da rodovia Santos Dumont, entre Campinas e Valinhos, com o rosto enterrado nas mãos, chorando. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Onde ela tá? Onde você colocou ela? A voz do outro lado não era mais imitação de humano. Era rosnado puro, gutural, mas ainda formando palavras. Quilômetro 88. Onde começou. A ligação caiu. Virei a Hilux e voltei para Sorocaba pisando fundo. Cheguei no quilômetro 88 da Castelo Branco em 40 minutos, violando todas as leis de trânsito que eu tinha jurado proteger. Estacionei no acostamento, no mesmo lugar onde tinha encontrado a Toro destruída um mês atrás. Não tinha mais marcas do incidente. O asfalto estava limpo, mas o cheiro estava lá. Aquele cheiro de animal molhado e podridão. Peguei a carabina 308, carreguei o pente com 5 cartuchos, engatilhei um na câmara, coloquei a Taurus no coldre, enfiei a faca de caça no cinto, entrei na mata. As pegadas estavam lá, frescas, enormes pegadas de canino digitígrado no chão de terra úmida, seguindo trilha fechada por entre árvores e arbustos. Segui elas por 20 minutos, subindo uma encosta íngreme. Meus pulmões ardiam, suor escorria pela testa, mas eu não parava. Eu ia encontrar ela, ia trazer ela de volta, ia matar aquela aberração se fosse a última coisa que eu fizesse. A trilha abriu numa clareira pequena, ao pé de uma formação rochosa, e lá estava o Onix vermelho da Camila, capô amassado, para-brisa quebrado, porta do motorista arrancada, manchas de sangue no banco, mas sem corpo. Gritei o nome dela. Minha voz ecoou pela mata e voltou vazia. Nada. Procurei ao redor do carro. Encontrei o celular dela jogado na grama, tela rachada. Encontrei a bolsa dela rasgada,
Carteira e documentos espalhados. Tentar novamente. Continuar. Encontrei um pedaço do pijama dela, aquele pijama azul de bolinhas brancas que ela tinha vestido antes de sair de casa no sábado. Estava rasgado, sujo de lama e sangue seco. Segurei o tecido nas mãos e senti minhas pernas fraquejarem. Caí de joelhos ali no meio da clareira, apertando o pedaço de pano contra o peito. Foi quando ouvi o rosnado atrás de mim. Me virei ainda de joelhos. A criatura estava na borda da clareira, saindo de trás de uma paineira grossa. À luz do dia, eu conseguia ver todos os detalhes horríveis que a escuridão tinha escondido no nosso primeiro encontro. A pelagem marrom escura era irregular, falhada em alguns pontos, mostrando a pele acinzentada e coberta de cicatrizes embaixo. O peito tinha 7 marcas circulares, 7 buracos de bala que já estavam fechando, a carne se regenerando numa velocidade antinatural. Os músculos se moviam sob a pele como cordas de aço. As garras nas mãos e pés eram negras, curvas, afiadas como lâminas de açougueiro. Mas o pior era o focinho. Estava manchado de vermelho fresco, pedaços de carne ainda grudados nos dentes amarelados. E nos olhos amarelos tinha aquela mesma expressão de inteligência maligna, aquela diversão sádica ao me ver destruído. Levantei devagar, a carabina ainda na mão. Apontei para a cabeça dela, o dedo no gatilho. Minha voz saiu rouca, quebrada. Onde ela tá? A criatura inclinou a cabeça, lambeu o focinho com uma língua longa e negra. Apontou com uma garra para o lado direito da clareira, onde a formação rochosa criava uma saliência. Ali tinha uma abertura, uma entrada de caverna que eu não tinha visto antes. Comecei a caminhar em direção à entrada, mantendo a arma apontada para a criatura. Ela não se moveu. Apenas ficou me observando com aquele olhar amarelo penetrante, a respiração pesada fazendo o peito subir e descer. A entrada da caverna era baixa. Tive que abaixar para entrar. O cheiro, lá dentro era insuportável, fez meus olhos lacrimejarem. Cheiro de morte, de decomposição, de ossário. Acendi a lanterna do celular. O feixe de luz iluminou o interior. Ossos. Pilhas e pilhas de ossos humanos. Crânios empilhados no canto. Costelas espalhadas pelo chão. Fêmures, tíbias, pelvis. Dezenas, talvez centenas de esqueletos parciais. Restos de roupas em farrapos. Uma mochila de criança rosa com desenho de unicórnio. Um tênis Nike tamanho 42. Um relógio de pulso ainda funcionando num pulso decepado. E no fundo da caverna, acorrentada na parede com correntes velhas e enferrujadas, estava Camila. Ela estava viva, coberta de arranhões e hematomas, o pijama rasgado, cabelo emaranhado, mas viva. Quando a luz da lanterna iluminou o rosto dela, ela piscou, desorientada. Depois me viu. Ricardo? A voz dela saiu fraca, desidratada. Ricardo, é você? Isso é real? Corri até ela, joguei a carabina no chão, comecei a puxar as correntes. Estavam presas na parede com ganchos de ferro cravados na pedra. Impossível arrancar com as mãos. Precisava de ferramenta. Amor, aguenta, eu vou te tirar daqui, eu... O urro veio de trás de mim, dentro da caverna. Me virei e a criatura estava bloqueando a entrada, a silhueta recortada contra a luz do dia. Não tinha mais aquela postura calculista. Estava raivosa, o corpo todo tenso, pelos eriçados, presas expostas. Peguei a carabina do chão. Disparei. O estampido dentro da caverna foi ensurdecedor. A bala de 308 acertou o ombro direito da criatura. Sangue grosso e escuro esguichou. Ela rugiu de dor,
Cambaleou, mas não caiu. Disparei de novo. Acertei o abdômen. De novo. Peito. De novo. Coxa esquerda. O quinto e último cartucho acertou a lateral do pescoço. A criatura estava sangrando de 5 ferimentos novos. Sangue escorrendo pela pelagem, formando poças no chão da caverna. Mas continuava de pé. Continuava bloqueando a saída. E continuava vindo na minha direção. Joguei a carabina vazia para longe, saquei a Taurus. Comecei a atirar em recuo, protegendo Camila com meu corpo. 1 disparo, 2, 3, 4. Cada tiro acertando, cada bala penetrando aquele corpo absurdo. Quando o pente esvaziou, ela estava a 3 metros de mim. Peguei a faca de caça do cinto. Uma faca patética contra aquela coisa. Uma lâmina de 15 centímetros contra garras de 20. Mas era tudo que eu tinha. Assumi posição de combate, joelhos flexionados, faca em punho invertido. A criatura avançou. Dei um golpe lateral, a lâmina cortou o braço dela. Sangue espirrou. Ela revidou com a mão esquerda. As garras rasgaram meu antebraço direito. 4 cortes profundos da pele até o osso. Gritei de dor, mas não soltei a faca. Girei e cravei a lâmina no flanco dela. Entrou até o cabo. Ela rosnou e me acertou com uma cabeçada. O focinho bateu no meu rosto. Senti meu nariz quebrar. Sangue jorrou pela boca. Voei para trás, bati na parede da caverna. Caí. A criatura arrancou a faca do próprio corpo, jogou longe. Veio para cima de mim. Fechei os olhos esperando sentir as garras rasgando minha garganta. Mas ouvi outro som. Um estampido. Depois outro. Depois vários em sequência rápida. Abri os olhos. A criatura estava de costas para mim, virada para a entrada da caverna. Do lado de fora, na clareira, tinha uma equipe do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar. 6 homens com fuzis FAL e espingardas, atirando sem parar. As balas acertavam a criatura, rasgavam a pelagem, perfuravam a carne. Ela urrou, mais de raiva que de dor, e avançou na direção deles. O que aconteceu nos próximos 30 segundos foi um massacre. A criatura saiu da caverna numa velocidade impossível. Pulou no primeiro policial, rasgou a garganta dele com uma mordida. Acertou o segundo com uma agarrada que arrancou metade do rosto. O terceiro conseguiu disparar uma rajada de FAL point blank no peito dela, antes de ser jogado contra uma árvore com tanta força que o tronco rachou. Os 3 restantes continuaram atirando, recuando, recarregando. Aproveitei o caos. Voltei para dentro da caverna cambaleando, o braço direito sangrando profusamente, o rosto inchando. Peguei uma pedra pontiaguda do chão. Comecei a bater nos ganchos que prendiam as correntes de Camila na parede. Batia com força, ignorando a dor, ignorando os gritos e tiros lá fora. O terceiro gancho soltou. Camila estava livre. Segurei ela pelo braço, arrastei ela para fora da caverna. Na clareira, a carnificina tinha terminado. 4 policiais mortos, corpos mutilados espalhados pela grama ensanguentada. 2 estavam vivos, mas feridos, se arrastando para longe. A criatura estava no centro da clareira, coberta de sangue, dela e das vítimas, crivada de pelo menos 30 buracos de bala, mas ainda de pé, ainda respirando, ainda se movendo. Quando ela me viu saindo da caverna com Camila, rosnou. Começou a caminhar na nossa direção, mancando da perna esquerda, um dos braços pendurado inerte, mas vindo. Olhei ao redor desesperado. Vi uma das espingardas calibre 12 caída perto de um dos corpos. Empurrei Camila para trás. Corri. Peguei a espingarda. Verifiquei a câmara.
Ainda tinha 2 cartuchos. A criatura estava a 5 metros. Apontei e disparei. O primeiro tiro acertou o peito em cheio a curta distância. A massa de chumbo e bucha rasgou um buraco do tamanho de um prato no torso. Ela cambaleou, cuspiu sangue negro, mas continuou vindo. 3 metros. Engatilhei o segundo cartucho. Mirei na cabeça. Meu dedo no gatilho estava tremendo. O braço ferido mal conseguindo segurar a arma direito. Respirei fundo. Prendi a respiração. Disparei. A cabeça da criatura explodiu dos olhos para cima. Crânio, cérebro, sangue e pelos voaram para trás numa nuvem vermelha e cinza. O corpo gigantesco ficou imóvel por 2 segundos, ainda de pé, sem cabeça. Depois desabou para frente como uma árvore cortada, batendo no chão com um impacto que fez a terra tremer. Fiquei parado, a espingarda ainda apontada, esperando ela se levantar de novo. Mas não se levantou. O corpo ficou ali, imóvel, sangrando, vapor subindo das feridas abertas no ar frio da manhã. Soltei a espingarda. Corri até Camila. A abracei. Verificar se ela estava bem. Ela estava em choque, tremendo, mas inteira, viva. Peguei ela no colo. Comecei a descer a trilha de volta para a rodovia. Os 2 policiais que sobreviveram ligaram para reforço. Em 15 minutos, a clareira estava cheia de viaturas, ambulâncias, equipes de perícia. Levaram Camila e eu para o Hospital Santa Lucinda, em Sorocaba. Eu precisei de 47 pontos no braço direito e cirurgia para reconstruir o nariz quebrado. Camila estava desidratada, com várias costelas rachadas e sinais de trauma psicológico severo, mas sem ferimentos graves. Durante 3 dias seguidos dei depoimento. Polícia Civil, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, até uma equipe da Unicamp que estuda fauna silvestre. Contei tudo. Dessa vez tinha provas. Tinha 4 policiais mortos. Tinha Camila sequestrada. Tinha a caverna cheia de restos mortais. Tinha o corpo da criatura. Exceto que quando a perícia voltou para buscar o corpo no dia seguinte, ele não estava mais lá. Tinha uma poça gigante de sangue seco no lugar onde ele tinha caído. Tinha o rastro de algo pesado sendo arrastado mata adentro, sumindo depois de 50 metros. Mas não tinha corpo. Fizeram buscas, helicóptero, cães farejadores, equipes a pé vasculhando quilômetros de mata atlântica ao redor do quilômetro 88. Acharam a caverna com os ossos. Confirmaram que eram restos de pelo menos 47 pessoas diferentes, algumas desaparecidas há mais de 20 anos. Mas não acharam a criatura. A mídia cobriu como animal silvestre não identificado ataca policiais. Alguns jornais especularam sobre onça gigante mutante ou cachorro selvagem do porte de um leão. Ninguém falou em lobisomem. Ninguém acreditaria mesmo. Me deram licença médica de 6 meses. Camila pediu afastamento do trabalho. Nos mudamos do apartamento de Sorocaba. Não aguentávamos mais ficar lá. Alugamos uma casa pequena em Votorantim, cidade vizinha, num bairro residencial calmo. Casa térrea com grades em todas as janelas, portão de ferro, iluminação externa forte. Transformei o lugar numa fortaleza de novo. Câmeras de segurança, sensores de movimento, alarmes. Comprei 3 armas novas legalmente, uma .380, uma .40 e uma espingarda 12. Durmo com uma embaixo do travesseiro. Camila faz terapia 3 vezes por semana. Ela tem pesadelos. Acorda de madrugada gritando, dizendo que ouve arranhões na parede.
Perdeu 12 quilos, porque quase não consegue comer. Chora sem motivo aparente. Mas pelo menos está viva. Pelo menos está comigo. Isso foi há 8 meses. Estamos em fevereiro de 2025 agora. A PRF me aposentou por incapacidade psicológica permanente. Laudo médico diz: transtorno de estresse pós-traumático severo, com episódios psicóticos. No papel oficial, eu surtei. Na realidade, eu enfrentei algo que não deveria existir e sobrevivi. Mas a história não terminou naquela clareira. 3 meses atrás, comecei a ter uma sensação estranha. Aquela sensação de ser observado. De novo. Saindo do mercado, na academia, dirigindo, sempre à noite, sempre em lugares pouco iluminados. Viro a cabeça e não vejo nada, mas o cheiro às vezes está lá. Leve, quase imperceptível, mas está. Pelo molhado. Podridão. Há 6 semanas, num sábado de madrugada, encontrei pegadas no quintal de casa. Pegadas de canino gigante, na terra mole embaixo da janela do quarto. Frescas. Chamei a PM. Fizeram molde das pegadas. Mandaram para análise. O resultado voltou inconclusivo. Não corresponde a nenhuma espécie catalogada de fauna brasileira. Há 2 semanas, Camila me mostrou uma foto que ela tinha tirado no celular sem querer. Ela estava fotografando as flores do jardim de manhã cedo, e no fundo da imagem, atrás do muro do vizinho, dá para ver uma silhueta escura, alta, agachada entre os arbustos, os olhos brilhando amarelo, mesmo de dia, por causa do reflexo do flash. Ampliei a foto. Enviei para um especialista em análise de imagem que conheço da PRF. Ele confirmou. Não é edição. Não é falha de câmera. Tem algo naquela foto. Algo grande. Algo que não deveria estar ali. 15 dias atrás, achei a caverna de novo. Não a que a polícia conhece. A que foi isolada e está sob investigação. Outra. Mais profunda na mata, a uns 8 quilômetros da Castelo Branco, no meio da Serra de São Francisco. Fui sozinho, armado com a carabina 308 e a espingarda, num domingo de manhã. Caminhei por 3 horas até encontrar a entrada, uma fenda entre rochas cobertas de um musgo. Entrei com a lanterna tática, o dedo no gatilho, o coração batendo tão forte que eu ouvia o sangue pulsando nos ouvidos. A caverna tinha uns 15 metros de profundidade, terminando numa câmara natural do tamanho de uma sala pequena. E lá estava. Não o corpo, só os vestígios, pedaços de pele queimada, aquela pele acinzentada que eu tinha visto no peito da criatura. Pedaços grandes, do tamanho de folhas de papel A4, espalhados pelo chão. Como se ela tivesse descascado, trocado de pele, regenerado completamente. E no fundo da câmara, gravado na parede com arranhões profundos, uma mensagem em português. Letras tortas, irregulares, mas legíveis. Ricardo não terminou. Volto quando tiver fome de novo. Tirei foto. Não mostrei para a polícia. Não mostrei para Camila. Não ia adiantar nada. Ninguém vai acreditar. E mesmo que acreditassem, o que iam fazer? Caçar uma criatura que sobreviveu a mais de 50 tiros, que regenera ferimentos mortais, que é inteligente o suficiente para escrever ameaças em português? Saí daquela caverna e comecei a me preparar de verdade. Pesquisei tudo o que existe sobre lobisomens, criaturas metamórficas, lendas brasileiras. Descobri que no interior de São Paulo, especialmente na região de Sorocaba e Itu, tem dezenas de relatos históricos de lobisomem da Castelo Branco.
remontando aos anos 1970. Pessoas que desapareceram na rodovia. Caminhoneiros que juraram ter visto bicho grande atravessando a pista. Motoristas encontrados mortos em circunstâncias bizarras. Todos arquivados, todos explicados como acidente ou animal silvestre. Descobri que lobisomem no folclore brasileiro não é igual ao europeu. Não morre com bala de prata. Não tem problema com lua cheia. É mais antigo, mais selvagem. Segundo as lendas, só morre se for decapitado e o corpo queimado completamente, com as cinzas espalhadas em água corrente. É quase impossível matar, e quando ferido gravemente, ele se esconde, regenera, volta mais forte e mais raivoso. Descobri também algo que me gelou. Segundo xamãs e benzedeiras que entrevistei em cidades pequenas do interior, quando um lobisomem marca alguém, quando escolhe uma presa específica e falha em matá-la, ele fica obcecado. Não descansa, não esquece. Pode demorar meses, anos até, mas eventualmente volta para terminar o que começou. E quando volta, traz outros da matilha. Matilha. Existe mais de um. Há 5 dias, uma equipe de Camila Rodrigues, da Estrada, encontrou um caminhão Scania tombado no quilômetro 105 da Castelo Branco, trecho entre Sorocaba e Araçariguama. O motorista estava desaparecido. A cabine tinha sido arrancada da carroceria. Sangue por tudo. Nenhum corpo. Pegadas de canino gigante no asfalto ao redor. A PM isolou a área. A perícia coletou evidências. No noticiário falaram em assalto violento com características incomuns. Eu sei o que foi. Há 3 dias, uma mulher de 34 anos desapareceu enquanto dirigia sozinha na Castelo Branco à noite, voltando de Itu para Sorocaba. O carro dela, um Corolla prata, foi encontrado no acostamento do quilômetro 82. Vidros quebrados, portas amassadas, banco do motorista coberto de sangue. Ela não foi encontrada. Ainda está desaparecida. A família está desesperada. Eu sei que ela não vai ser encontrada viva. Ontem à noite, Camila acordou gritando às 3h15 da manhã. Disse que tinha ouvido arranhões no telhado. Peguei a espingarda, liguei todas as luzes externas, saí no quintal. Não tinha nada. Mas quando voltei para dentro, senti aquele cheiro, fraco, quase imperceptível, mas estava lá. Ele passou perto. Está vigiando. Está esperando o momento certo. Hoje de manhã, instalei mais 3 câmeras de segurança. Comprei mais munição. 5 caixas de cartuchos de calibre 12, com chumbo grosso. Comprei galões de gasolina e vou espalhar estrategicamente pela casa, com isqueiros de emergência perto. Se ele vier, vou estar pronto. Se ele tentar entrar, vou explodir a casa inteira, comigo e com ele dentro se for necessário. Mas não vou deixar ele levar Camila de novo. Mandei Camila ir embora. Tentei convencer ela a voltar para a família, a mudar de cidade, de estado. Ela se recusou. Disse que não vai me deixar sozinho. Disse que enfrenta isso comigo. Eu admiro a coragem dela, mas estou apavorado, porque eu sei que dessa vez vai ser diferente. Dessa vez ele não vai brincar. Dessa vez ele vem para matar. Tem um plano, meio maluco, meio suicida, mas é o que tenho. Vou voltar para aquela caverna na Serra de São Francisco. Vou levar armas, gasolina, dinamite que consegui com um conhecido que trabalha com mineração.
Vou entrar lá, vou esperar ele aparecer e vou explodir tudo, a caverna inteira, com ele dentro. Não sei se vai funcionar, mas preciso tentar. Preciso acabar com isso antes que ele mate mais gente, antes que ele volte para terminar o que começou comigo e com Camila. Marquei para ir daqui a 3 dias, domingo de manhã. Deixei carta escrita para Camila, explicando tudo, pedindo desculpas. Expliquei onde estão os documentos importantes, as senhas das contas bancárias, o testamento que fiz na semana passada, deixando tudo para ela. Deixei o endereço da caverna, caso eu não volte, para pelo menos saberem onde procurar meu corpo. Estou gravando esse relato agora, quinta-feira à noite, sentado na sala da nossa casa em Votorantim, com a espingarda no colo e 3 xícaras de café preto no estômago para me manter acordado. Camila está dormindo no quarto. Finalmente conseguiu dormir depois de tomar o remédio que o psiquiatra receitou. Estou vigiando, sempre vigiando. As câmeras de segurança estão ligadas, mostrando o quintal vazio, a rua calma, nada de anormal. Mas eu sei que isso pode mudar em segundos. Ele pode estar a 50 metros daqui agora, escondido na mata que cerca o bairro, me observando com aqueles olhos amarelos, farejando meu cheiro no vento, esperando. Quero que você entenda algo. Isso não é lenda, não é mito, não é história para assustar criança. Lobisomem existe. Ele está aqui, em São Paulo, caçando na rodovia Castelo Branco, e ninguém está fazendo nada porque ninguém acredita. Porque é mais fácil chamar de onça, de cachorro selvagem, de acidente bizarro. É mais confortável acreditar que vivemos num mundo racional, onde monstros não existem. Mas existem. Eu vi. Eu atirei nele e vi as balas não funcionarem. Eu vi ele rasgar 4 policiais treinados como se fossem bonecos de pano. Eu vi ele se levantar sem cabeça por 2 segundos antes de cair. Eu vi a pele dele se regenerando. Eu li a mensagem que ele deixou na parede da caverna. Se você mora no interior de São Paulo, especialmente na região de Sorocaba, Itu, Araçariguama, se você precisa dirigir pela Castelo Branco à noite, por favor, escute o que eu vou falar. Não pare no acostamento. Se o carro quebrar, ligue o pisca-alerta e dirija devagar até o posto mais próximo. Não aceite carona de desconhecidos. Não saia do carro se sentir cheiro estranho, cheiro de animal molhado misturado com podridão. E principalmente, se você ver olhos amarelos brilhando na mata, a mais de 2 metros do chão, não investigue. Acelera e sai dali o mais rápido possível, porque ele está caçando. Está com fome. E agora que mataram a família dele, se é que aqueles ossos na caverna eram família, ele está com raiva. Raiva de mim por ter atirado nele. Raiva da polícia por ter tentado matá-lo. Raiva da humanidade por ter invadido o território dele quando construíram a rodovia cortando a mata nos anos 1960. Essa raiva não vai passar, vai piorar. E eu tenho certeza absoluta, fincada no fundo da minha alma, que ele vai voltar para mim. Que ele me marcou naquela primeira noite, quando fugi na viatura e ele ficou parado no meio da rodovia, me observando partir. Naquele momento, algo mudou. Eu deixei de ser um humano qualquer. Me tornei
inimigo pessoal dele. Me tornei uma presa que escapou. E isso é algo que o orgulho dele não permite. Já são quase 4 da manhã. Camila ainda está dormindo. Tudo continua calmo, mas o cheiro está mais forte agora. Tenho certeza. Está entrando pela janela fechada. Impossível, mas real. Cheiro de pelo molhado. Cheiro de morte. Acabei de checar as câmeras. Não tem nada. Rua vazia. Quintal vazio. Mas quando apertei o zoom na câmera que aponta para o fundo do quintal, para o muro que divide nosso terreno da mata, vi algo que fez meu sangue gelar. 2 riscos brancos. 2 arranhões recentes na pintura cinza do muro. 4 linhas paralelas em cada arranhão, espaçadas como dedos. Não estavam lá ontem à noite quando fiz a última verificação. Ele esteve aqui, hoje, enquanto eu estava dentro de casa. Estou indo acordar Camila agora. Vamos sair. Vamos para um hotel na cidade, num lugar cheio de gente, com luz, com segurança. Não vou esperar até domingo. Vou para a caverna amanhã. Acabar com isso antes que seja tarde demais. Se você está ouvindo esse relato, significa que eu mandei ele para ser publicado. Significa que ou eu sobrevivi e quero que o mundo saiba a verdade, ou eu morri, e isso é meu testemunho final. De qualquer forma, acredite, lobisomem da Castelo Branco é real. Ele matou dezenas de pessoas. Ele levou minha namorada e eu tive sorte de conseguir resgatá-la viva. E agora ele quer vingança. Se eu morrer tentando matar ele, pelo menos morro lutando. Pelo menos morro protegendo a mulher que amo e tentando salvar outras pessoas de sofrerem o que eu e Camila sofremos. Mas se eu sobreviver, se eu conseguir acabar com essa abominação, vou passar o resto da vida alertando as pessoas. Vou gritar para os 4 cantos que monstros são reais, que eles caçam nas nossas rodovias, que eles estão famintos. E se você estiver dirigindo pela Castelo Branco uma noite dessas, entre Sorocaba e Itu, entre os quilômetros 80 e 100, e sentir aquele cheiro característico, sangue velho misturado com pelo molhado e podridão, nem para ver o que é, nem por curiosidade, nem porque você acha que é forte o suficiente, ou armado o suficiente, ou corajoso o suficiente, porque não é. Ninguém é. Eu sou policial há 19 anos, treinado, armado, experiente, e quase morri. Perdi. Colegas, vi minha namorada ser sequestrada e torturada. Vivo com medo até hoje, 8 meses depois, dormindo com arma embaixo do travesseiro, acordando no menor barulho, instalando câmeras e alarmes e grades, como se isso fosse segurar algo que arranca a porta de ferro com as mãos nuas. Então, por favor, acredite em mim, acredite nesse relato e se proteja, porque o lobisomem da Castelo Branco não morreu naquela clareira. Ele se arrastou para a mata, ele se curou, ele trocou de pele, ele ficou mais forte e agora ele está voltando. E quando ele vier, que Deus tenha piedade de nós. Se essa história fez seu coração disparar, se você sentiu o medo que eu sinto toda noite, deixa o like para fortalecer. Comenta aqui embaixo. Você acredita em lobisomem?
Já sentiu algo te observando quando dirige à noite? Já viu pegadas estranhas? Já cheirou aquele cheiro de morte na beira da estrada? Se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem relato novo, histórias reais de pessoas reais que enfrentaram o impossível. E se você conhece alguém que dirige pela Castelo Branco, compartilhe esse vídeo. Pode salvar a vida dessa pessoa. E boa sorte para dormir depois disso, porque eu não vou dormir, não hoje, não amanhã, não até acabar com essa maldição de uma vez por todas, ou morrer tentando. O nome dele é Ricardo Henrique Almeida Santos, policial rodoviário federal aposentado, 38 anos. E essa é minha história, minha verdade, meu pesadelo que nunca termina.